Ravel, você foi testemunha presencial aí dessa partida, né? Estava na Arena Fonte Nova e vai contar para a gente o que é que faltou ao Bahia, porque o Bahia soube, né, de certa forma, fazer valer ali a sua estratégia de jogo, né, de ocupação de espaço, né, de construção de jogadas, mas ao mesmo tempo foi um time muito frágil, que tinha um buraco, como o Fred falou, e um buraco onde o Fortaleza conseguiu construir jogadas consecutivamente até abrir o placar e deixar a partida bem favorável, o desenho do jogo bem favorável para o tricolor do PC, né, Ravel? É exatamente isso, Celso. Boa noite para você, boa noite também para Fred, para Alan, que está nos trabalhos técnicos, e para todo mundo que já está aí acompanhando o nosso conteúdo ao vivo. Para quem está assistindo gravado também, reforço o pedido aí, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Celso, o que a gente viu hoje, primeiro, eu concordo muito com o que o Fred disse, assim, né? Para quem não está emocionalmente envolvido com a partida, acompanha um bom jogo de futebol, né? Um jogo movimentado, um jogo que trouxe bem um dos elementos que faz o futebol ser algo tão apaixonante como que é o entretenimento, né? Quem assistiu esse E jogo dentro se de entreteu. propostas muito arrojadas, muito contemporâneas de futebol, né? Então Isso. acaba sendo realmente um entretenimento de alto nível, né, Ravel? Diferente do que a gente costuma ver no futebol resultadista, que por essência o Brasil adotou, de um modo geral, né, de um modo global até se adota isso, mas assim, o Brasil não foge à regra, onde muitas vezes a gente tem o tactiquez imperando sobre a técnica, o jogo posicional prevalecendo sobre a qualidade individual, e aí você vê muitas vezes jogos muito morosos, modorrentos, e não foi o que aconteceu em Salvador hoje, na Arena Fonte Nova, porque as duas equipes, dentro das suas características, se dispuseram a jogar de fato, né? Tentaram fazer com que o jogo ele ganhasse ali um contorno mais autoral do que propriamente algo que se privilegia o resultado ou esperar ver como é que vai ser a postura do outro. Então, uma boa partida de futebol na Fonte Nova hoje para quase 40 mil pessoas, num dia onde choveu muito em Salvador. Salvador está enfrentando uma frente fria muito grande, o que já traz aqui a primeira característica também em relação ao jogo mais diretamente, que é o gramado mais pesado. Em alguns momentos ali a bola não corria tão bem, o que não é nem tão usual na Fonte Nova, né? Normalmente a Fonte Nova tem um bom sistema de drenagem. Hoje, no primeiro tempo, principalmente, enquanto chovia bastante, a bola não correu tão bem. Mas foi um bom jogo de se assistir, né? Um jogo interessante para ver. O grande problema, talvez, Celso, seja o fato de que, independente da boa campanha que o Bahia faz, né? E a gente aqui não vai fazer uma avaliação num cenário de terra arrasada, obviamente, né? O Bahia faz uma boa campanha, o Bahia ainda briga para ir diretamente para a fase de grupos da Libertadores e, mais do que nunca, permanece vivo e com grandíssimas chances de ir à Libertadores, pelo menos na fase preliminar, né? Mas há uma dificuldade do Bahia. Feita essa ponderação, eu diria que há uma dificuldade muito grande do Bahia exorcizar seus monstros, Celso. E um dos monstros é os tetos que o Bahia tem ao longo das suas trajetórias. A gente já falou muitas vezes aqui, né, de um Bahia que, com todos os contextos, cenários, elencos e tudo que a gente possa imaginar, não consegue passar das quartas de final da Copa do Brasil, né? 10-0, 0-10, melhor dizendo. É um Bahia que Nessa atual temporada, com um desenho muito favorável, né? Onde o Bahia muito, se colocava pelo menos ali em pé de igualdade com os demais favoritos, né? Que seguem, isso, inclusive, vivos na disputa. exatamente. Então, já teve, né, várias ocasiões onde o Bahia poderia passar. Desse ano, talvez fosse até a maior delas, como você bem pontuou, Celso. O Bahia não consegue. Já houve outras ocasiões onde o Bahia teve dificuldade de superar a sua melhor pontuação na história dos pontos corridos no primeiro turno. Conseguiu esse ano, né, até com jogos atrasados, ultrapassar em 2 pontos. E agora repetiu a sua melhor pontuação no último jogo contra o Internacional, no empate contra o Inter, conseguiu ultrapassar
igualar, melhor dizendo, a sua melhor pontuação no aspecto global, né? Turno e retorno, 53 pontos. E hoje era uma boa oportunidade do Bahia já conseguir superar essa marca. A primeira das 5 oportunidades que o Bahia teria a partir desse jogo de hoje para poder superar. E não conseguiu, né? E aí eu já faço essa observação, até fazendo uma espécie de transição aqui para o Fica à jogo, vontade. mas analisando mais diretamente, porque são 3 batalhas, eram 3 batalhas mais diretamente, Celso, para se conseguir superar essa marca, porque o Bahia é um time caseiro, né? O Bahia é um time que tem tido muita dificuldade de conseguir pontuar e Melhor mandante performar. do campeonato, né? Entrou Melhor mandante. na rodada como melhor mandante, né? Isso, exatamente. Essa de hoje foi apenas a segunda derrota do Bahia jogando em Salvador, né? Havia perdido contra o Cruzeiro e perde hoje contra o Leão do Psi. Então, é um time que se notabiliza por saber jogar o jogo muito bem em Salvador e jogar muito mal em geral fora de Salvador. Então, eram 3 desafios para que o Bahia pudesse superar sua marca de 53 pontos. O primeiro já ficou para trás com um insucesso, né? O Bahia agora vai ter mais um jogo em casa contra o Vasco no domingo e fecha sua atuação em Salvador contra o Sport pela penúltima rodada do campeonato. E tem outros 2 jogos fora de casa contra a Juventude e Fluminense para tentar superar seu recorde. Mas a grande dificuldade é essa. Eu acho que o Bahia ainda tem uma limitação de compreensão, de muitas vezes de leitura de jogo e de questões também que talvez sejam mais emocionais e subjetivas do que objetivas em relação à performance mesmo do time, porque o time hoje ele era até, dentro das circunstâncias do que a gente fala de time ideal no papel, ele era o prime, né? Com que Isso. poderia ser a exceção de Everton Ribeiro, que ainda não tem condição de jogar os 90 minutos, mas era ali muito próximo do que a gente tem de chamado Bahia ideal. E não conseguiu render porque não é só o papel, não é só o nome que rende, esses jogadores estão voltando ainda, se recondicionando, e o Bahia talvez precise aprender ainda um pouco a, como eu disse, exorcizar seus monstros, se levar a uma condição de fazer com que o jogo jogado ele possa ir na linha das expectativas que são criadas, né? Talvez seja esse um desafio que o Bahia precise focar em aprimorar para 2026, assim, se compreender que o jogo ele só é vencido a partir do momento que você de fato impõe uma vantagem no placar em relação ao adversário, né? Essa perspectiva de ganhar um jogo porque você é favorito, e a gente falou muito aqui sobre isso nos raios-x, a nossa equipe falou aqui, você, Fred, falaram muito sobre essa questão do Bahia ter uma tabela pretensamente mais fácil, mas a tabela não entra em campo, né? Na hora que você se dispõe a jogar o jogo, você precisa fazer valer o favoritismo que você tem quando você enfrenta um adversário que está numa faixa de classificação inferior a você. E o Bahia, eu acho que teve muita dificuldade de compreender isso, especialmente no primeiro tempo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o jogo, mas a minha leitura inicial, Celso, é muito nessa linha, do Bahia ter um pouquinho mais de inteligência para jogar os jogos e se o grande sustentáculo da campanha do Bahia é a campanha na Fonte Nova, sobretudo, jogos como o de hoje, eles criam uma mancha muito grande, porque só faltam mais 2 para o Bahia jogar fora de casa e tentar recuperar esses 3 pontos. Nada indica que o Bahia vai conseguir isso, porque o Bahia não joga bem fora de Salvador. Então foram 3 pontos perdidos diante dessas pretensões que o Bahia tem em relação à sua classificação no campeonato e uma margem muito curta para poder recuperar esse passivo. Muito bem, Ravel, muito bem. E queria fazer esse convite para você que está gostando do nosso conteúdo, se inscrever no nosso canal, deixar mensagem, deixar aquela curtida. E se você puder compartilhar algum dos nossos programas, seja um programa inteiro, algum trecho, algum shorts, fique à vontade, velho. Você vai nos ajudar bastante. Compartilha lá com aquela amiga, com aquele amigo, com aquele grupo, né? Que você sabe que pode ter uma galera que vai gostar também do que a gente está produzindo, ajuda a gente e faz com que você vai ajudar a gente também a ter um alcance maior e é sempre dar aquela empurradinha, né? Empurrãozinho para que o algoritmo também faça o seu trabalho e nos entregue a cada vez mais pessoas, tá bom? Ravel, vamos falar agora do que aconteceu dentro de campo, qual é a história desse jogão que a gente acabou vendo. Eu acho que, primeiro, o principal ponto, assim, foi a dificuldade do Bahia compreender
especialmente na primeira etapa ali do jogo, Celso, qual seria a dinâmica da partida, né? Um gramado muito pesado, onde a bola tinha certa dificuldade de correr, né? De uma maneira que dificultava mesmo assim o jogo do Bahia, que é um jogo de associação, um jogo de passe curto, de troca de passe entre os seus atletas principais ali, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, sobretudo, né? Jogadores que trocam bola ali no meio-campo. E aí, com essa dificuldade, eu acho que ficou evidente ali para todo mundo que estava assistindo o jogo que talvez o Bahia precisasse mudar um pouquinho a sua dinâmica de atuação, né? O Bahia talvez precisasse jogar mais um jogo espetado pelas pontas, um acionamento dos atletas na bola aérea. Mas o Bahia teve uma dificuldade de compreensão mesmo de que isso deveria acontecer e continuou forçando desde o início ali a tentativa de uma maneira mais próxima das suas características, né? Um Bahia que hoje teve o retorno de alguns atletas que estavam afastados por lesão há algum tempo, né? Exemplo do Gilberto, do Caio Alexandre. O Bahia começou hoje com Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba voltando aí da convocação da seleção. Caio Alexandre voltando à titularidade depois de muito tempo indisponível. Jean Lucas. A primeira grande surpresa foi a entrada de Eric como substituto de Everton Ribeiro, talvez até Rogério, que eu ainda não pude ver a coletiva, mas talvez Rogério tenha pensado em tentar fazer o Bahia um pouco mais físico naquele lado direito ali, fazendo com que o meio-campo tivesse mais fortalecido, mas não funcionou. E nas pontas, Ademir Pulga para William José servir como centroavante. Mas, como eu disse, assim, apesar dessa formação, que no papel era bem próximo do que é o Bahia ideal, né, à exceção da ausência de Everton Ribeiro, Celso, o Bahia tinha dificuldade de fazer esse jogo combinado pelas dificuldades que se tinha ali com o gramado pesado, a bola não correndo tanto. E o Fortaleza não. O Fortaleza, assim, inteligentemente entendeu que o jogo ele tinha que se dar de uma maneira um pouco diferente. E dessa forma, o Fortaleza insistiu muitas vezes na bola longa, em velocidade pelas pontas, Muito vertical, né? Muito muito rápido, vertical. letal, Isso. né? Pegava a bola e, assim, poucas Dois vezes toques ela. estava dentro do gol, pô. Isso, dentro do gol, exatamente. Poucas vezes o Fortaleza dava passes laterais ou tentava fazer um jogo associativo ali, enfim, pairando pelo meio-campo, né? Tanto que o Pochettino, até, apesar do Fortaleza ter jogado bem, o Pochettino foi uma peça que no primeiro tempo, no melhor momento do Fortaleza, ele participou pouco do jogo, né? Porque a bola era mais vertical. Os jogadores de ataque ali, o Herrera, por um lado, né? Do lado direito ali também o próprio centroavante do Fortaleza também atuou bem ali no jogo, Barreiro, enfim, Davidson também entrando bem. Esses eram jogadores mais acionados, o Fortaleza exigindo muito do Bahia na bola aérea, tentando fazer essas ligações que faziam com que o Bahia se visse em maus lençóis o tempo inteiro, né? No O tempo primeiro inteiro. tempo, O tempo principalmente. inteiro. E destacando aqui, além dos nomes que Fred já tinha citado aqui, eu não posso deixar de falar assim, que partida do Pierre, né? Jogador do Fortaleza que para mim, inclusive, foi o melhor em campo. Assim, jogou muita bola, teve uma atuação excelente, doutrinou o meio-campo do Bahia, um meio-campo que tinha sido, como eu disse, preparado para ser mais físico, hoje não funcionou. E aí o Bahia ficava se retraindo, Celso, de uma maneira que parecia não opcional. O Bahia se viu acuado por essa forma do Fortaleza jogar em seu próprio campo, sendo vertical, jogando, abusando muitas vezes da bola aérea, e o Bahia não conseguia cortar as jogadas. Até que o Fortaleza chega ali ao primeiro gol, depois de algumas tentativas, o Bahia, na Chegou verdade, muito perto, né? O é Fortaleza de abrir o placar antes de Barreiro finalmente botar a bola para dentro, né? Já tinha tido bola no travessão, já isso. tinha chegado de forma com chances claras, assim, pelo menos duas oportunidades, né? As melhores chances do jogo até o primeiro gol do Fortaleza tinham sido Era do próprio Fortaleza, à exceção de um chute de Eric Pulga ali aos 4 minutos do primeiro tempo, onde o goleiro Breno do Fortaleza faz uma intervenção providencial. Foi a única chance do Bahia antes do gol do Fortaleza. Dali por diante, o Leão do Psi teve muitas chances de abrir o placar, enfim, teve as bolas mais perigosas do jogo, sobretudo no lado esquerdo defensivo do Bahia hoje, que foi lá uma lástima, assim, tanto o Mingo quanto o Juba tiveram uma atuação assim para se esquecer e o Fortaleza soube explorar isso muito bem. Já era merecedor
de abrir o placar quando aconteceu, né? E aí faz o primeiro gol naquele momento e o cenário do jogo não muda muito, inclusive, né? O primeiro gol do Fortaleza não desperta o Bahia. O Bahia continua tendo muita dificuldade de jogar, seja pelos lados, seja mais com infiltrações pelo meio. Sentiu muito, talvez, a ausência do Everton Ribeiro e a ausência também de condicionamento dos jogadores que voltavam de lesão ali sem ritmo de jogo, né? Então, o Caio Alexandre não fez uma boa partida, Gilberto não fez uma boa partida, Eric foi Conjunto, escolhido como né? O substituto, conjunto acaba atrapalhando, né? Ou a atrapalha falta de demais. conjunto, no caso, né? É aquilo que a gente já ouviu falar assim muitas vezes, né? Às vezes, quando você tem um conjunto funcionando bem, um ou dois jogadores que estão mal, eles acabam sendo até puxados para cima. Mas quando você tem quatro ou cinco jogadores mal, assim como hoje o Bahia teve, invariavelmente o conjunto sofre muito e o time todo é puxado para baixo, Celso. E foi um pouco do que acabou acontecendo com o Bahia, que acaba sofrendo também um segundo gol na bola aérea num cenário parecido até, não de jogada, mas de tentativa do Fortaleza, um cenário parecido com o que tinha sido o primeiro gol, cruzamento na área, explorando as vulnerabilidades da defesa aberta do Bahia, como foi hoje. Chega ao segundo gol com justiça também, o placar quando ele é fechado ali no 2-0, ele refletia a justiça do jogo, né? E aí o Bahia Perfeito. consegue uma penalidade que o recoloca na partida, né? O William José converte o pênalti. E aí, curiosamente, Celso, a partir do primeiro gol, o Bahia passa a viver o seu melhor momento na partida. O Bahia ele melhora muito quando faz o primeiro gol. Parece compreender que ainda tinha muito jogo pela frente, porque É, esse é até um cenário curioso, Celso. Em determinado momento do jogo, ficou a sensação, para quem estava na Fonte Nova, assim como eu, que o Bahia tinha entregado os pontos muito cedo. O Bahia tinha se conformado com a derrota muito cedo. E aí, de repente, o Bahia chega ao primeiro gol, o gol que diminui um pouco a desvantagem na cobrança de penalidade de William José. E aí você vê que ainda tem bastante minuto ali para você jogar a partida. E o Bahia parece se dar conta disso, né? O Rogério tinha feito uma substituição no intervalo que, para mim, bagunça o time, né? Não foi uma boa leitura do que era o jogo quando ele coloca Thiago ali numa tentativa que não funcionou. Apesar de Thiago ter até entrado bem, mas eu acho que a configuração do time fez com que o Bahia se bagunçasse um pouco, fosse muito para cima de maneira desorganizada, algo que não é característico, inclusive, desse trabalho do Bahia. Mas ainda tinha tempo ali, àquela altura, para o Bahia tentar alguma coisa. E aí o Bahia passa a ter a oportunidade de empatar o jogo, mas num vacilo, mais uma vez, do sistema defensivo do Bahia hoje, que foi terrível, assim, foi muito mal. O Bahia acabou tomando um golpe duro, né? Um terceiro gol do Fortaleza acontece num momento onde, diferente dos outros gols, o Fortaleza não gerava ocasiões, oportunidades para fazer mais um gol, né? Mas acontece dentro dessas circunstâncias. O Fortaleza não abdicou de jogar, né? Embora em alguns momentos tenha sido empurrado para trás pelo Bahia, mas não deixou de jogar, não deixou de tentar escapar em contra-ataques, enfim, de viu o buscar o jogo, né? gol. Leu o jogo, leu Isso, a vantagem, soube isso. administrar, né? Soube, exatamente. Se manteve dentro do jogo diante daquilo que ele poderia ter, né? E aí, dessa forma, ele acaba sendo premiado pela insistência do jogador do Fortaleza ali pelo lado esquerdo de ataque, vence um duelo pessoal ali com o Acevedo, faz o cruzamento para a área, Eric Puga muito mal, acaba vacilando e Daverson empurra para as redes, fazendo o terceiro gol, que dá uma arrefecida completa assim, no que era a tentativa do Bahia de empatar o jogo, porque naquele cenário e naquele momento, Celso, Sensação. parecia muito claro assim que o Bahia conseguiria empatar o jogo. Eu tinha a sensação dentro do estádio que de alguma maneira o Bahia conseguiria chegar ao 2-2, mas quando aparece o terceiro gol, ali acontece o terceiro gol do Fortaleza com muita eficiência, né? A chegada do ataque do Fortaleza para fazer o terceiro gol. Aí, mais uma vez, o moral do time vai lá para baixo e o Bahia, de uma maneira muito desordenada, tenta voltar ao ataque, mas ali o caminho para se chegar a um resultado minimamente Escalar a montanha de volta é muito isso, trabalhoso, né? Depois que muito trabalhoso. escala, toma um tombo para É, começar de novo, meu irmão. É muita força de vontade que tem que ter, velho. você chega num nível de desgaste de físico e psicológico que acaba E fazendo com que se inviabilize a possibilidade de você acreditar no resultado. Mesmo que Everton Ribeiro tenha entrado muito bem na partida de hoje, mais uma vez, você acaba gerando uma dificuldade para si
muito grande, né? E uma prova disso é que o Bahia consegue chegar ao seu segundo gol ali já mais para o final da partida, de uma maneira até meio fortuita, né? Um lance muito casual, porque o abafa do Bahia não gerava finalizações claras, assim. O goleiro do Fortaleza não teve que fazer grandes defesas na partida, né? E o segundo gol do Bahia acontece dentro dessa perspectiva da insistência da tentativa, onde num cruzamento na área ali, num escanteio cobrado rapidamente, Thiaguinho empurra pro gol. Mas depois desse gol, o Bahia não demonstrou volume suficiente para ser merecedor do empate, né? A única finalização que o Bahia tem depois do seu segundo gol é uma finalização de William José que sai à esquerda ali da trave, né, na ótica do goleiro. Uma finalização que nem teve assim tanto perigo, né? Então os números finais da partida acabam sendo de um Fortaleza que, apesar de ter tido bem menos posse de bola e trocado menos passes, foi um time mais objetivo, um time mais letal, um time merecedor do resultado que se construiu. Eu acho que o resultado que teve-se hoje na Fonte Nova é um resultado muito justo, Celso, diante do que as duas equipes apresentaram. E com isso, o Fortaleza de Martim Palermo segue vivo na disputa pela permanência na Série A e o Bahia se complica, né? Por esse objetivo, essa briga na vaga direta à Libertadores, porque, como é um time muito caseiro, muito se contava com esses 3 pontos na noite de hoje, mas o Bahia não fez por merecer e agora vai ter aí mais 4 partidas, 2 em Salvador, 2 fora de Salvador, para tentar chegar ao seu objetivo final. Vamos lá, vamos começar agora a análise do nosso campinho. Vamos, meu querido Ravel Pinheiro, começar a distribuir os conceitos dos jogadores do Bahia, tá? E como é que você viu a partida aí de Ronaldo, que devagarzinho vai construindo, vai botando um tijolinho de cada vez, mas como é que você viu aí a partida de Ronaldo nessa noite de 3 gols sofridos? Mais uma atuação, Celso, onde ele não tem as digitais cravadas no resultado, sabe? Mais uma atuação onde ele consegue passar ileso das críticas que se tem ao sistema defensivo do Bahia, que toma muitos gols, mas que ele, de alguma maneira, assim, se ele atua de alguma forma, é atuando para evitar, muitas vezes, que o cenário seja ainda pior do que tem acontecido. Então, dentro dessa perspectiva, não dá para a gente colocar uma avaliação negativa, não. Vou colocar um razoável para Ronaldo, porque acho que ele, de todos os que compõem o sistema defensivo do Bahia, é quem menor tem responsabilidade em relação a tudo que tem acontecido aí. Nesse Bahia que sofre muitos gols, né? E já vou trazer aqui um dado para nossa audiência até refletir em relação a tudo isso aí, Celso, até porque daqui por diante o sistema defensivo receberá avaliações negativas. O Bahia, à exceção do Bragantino, o Bahia tem a pior defesa entre os 12 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. São 43 gols sofridos. Só o Bragantino, entre os 12 primeiros, sofreu mais gols, tomou 50. Então, o Bahia que quer ir direto à fase de grupos da Libertadores, não pode tomar tanto gol, né? Então, a gente tem aqui uma defesa que é bastante elogiada, né, pelos atletas que, por sua capacidade técnica de entregar, o próprio Juba acaba de vir de uma convocação à seleção brasileira, mas a gente não pode deixar de trazer aqui esse número, que na minha avaliação é um número bastante preocupante, né? O Bahia jogando o campeonato que joga, permeando a parte da tabela que permeia, não pode tomar tanto gol, né? Então, diante desse contexto, a avaliação da defesa é negativa, mas Ronaldo consegue passar ileso mais uma vez aí, por isso ele vai de razoável. Fredão, quando a gente vê uma queimada de largada dessa, né, o cara babando é porque já sabe que vem, né, avaliação negativa pela frente, né? No meio da avaliação de Ronaldo, Ravel já foi dando spoiler do que vem pela frente aí para David Duarte, Santiago Mingo. Mas é isso mesmo. Aí vamos lá, Ravel. Vamos começar com os zagueiros. Vamos começar com David Duarte e Santiago Mingo. A vontade, Celso, era de sair dando machadada em todo mundo. É por isso que eu já queimei a largada aí, meu amigo. Eu percebi. Tava dando o razoável ali para Ronaldo, quase assim, né?
a contragosto. Tô É, dando já, red tipo, off aqui, mas já quero começar a distribuir o vermelho. já Embora. falar assim, vamos embora, vamos pro outro. Porque realmente, assim, daqui por diante, nesse sistema defensivo, assim, uma lástima, né? David Duarte, vou colocar um laranja, não porque a atuação dele se salve, né? Porque os outros ainda conseguiram ser mais nocivos em relação a tudo que aconteceu aí nesse conjunto defensivo do Bahia. Acabou sendo substituído ali mais por ter se lesionado, né? Espero que não seja nada grave, afinal de contas a temporada dele é boa, mas na Isso. partida de hoje ele não jogou bem, não. Então vai um laranja aí para ele. E Mingo conseguiu ser ainda pior, né? A atuação de Mingo hoje foi para ser assim esquecida, porque também é um bom jogador, porque também faz um bom 2025, mas o que ele jogou de bola hoje assim não serve para absolutamente nada, né? Então vermelho, bem vermelho aí para ele, atuação muito abaixo do E que foi ele para costuma cima, entregar né? a camisa Em do Bahia. vários momentos, né, do jogo foi para cima, foi ajudar o Isso. ataque. Isso. Principalmente quando estava ali no 2-1, ele se lançou ao ataque. O Bahia chegou a Exatamente. fazer, Fred, uma linha de três, com ele sendo o zagueiro central, o Juba, o zagueiro, o defensor pela esquerda, e Acevedo improvisado ali como uma espécie de defensor pela direita. Acevedo até já fez essa função, jogando no Bahia em partidas de menor relevância. Mas é um negócio assim meio doido. Por isso que eu disse assim que eu acho que Rogério fugindo um pouco das características que esse Bahia tem, que é um Bahia que costuma manter a sua identidade, mesmo quando está atrás do placar, mesmo quando precisa ainda buscar o resultado. Hoje ele mudou um pouquinho em vários aspectos, e um deles foi essa configuração defensiva que em determinado momento o Bahia chegou a ter, com o Mingo sendo o único zagueiro de ofício. E mesmo assim, Celso, como você bem pontuou, acho que o Fred também falou aí, ele se lançava ao ataque ali, deixando o Bahia completamente desguarnecido. E a atuação dele hoje não foi boa, por isso que ele vai de vermelho aí. Muito bem, foi Fredão que Atualizando falou aí. aqui, Celso, Gol do o Inter, gol do né? Inter, tá? Gol do Inter. Muito bem, muito bem. Então, gol do Inter 2-1, tá? Pro Internacional, que tem vantagem não apenas numérica, não apenas no placar, mas também numérica dentro de campo. Meu caro Ravel, vamos avançar aqui e vamos chegar aos laterais. Como é que você analisa Gilberto e Luciano Juba? Vermelho para os dois, Okay. com o destaque de que a partida de Juba foi ainda pior que a de Gilberto, né? Eu espero que Juba Foi mais nocivo ao Bahia, porque Gilberto jogou mais. muito mal, viu? Veja só. Gilberto foi horroroso. Mas É, por Juba passaram os gols, né? Isso, exatamente. A diferença principal entre os dois aí, Fire, talvez seja justamente essa, assim. Em Fred fica, ou em Juba fica, eu tô chamando de Fred, em Juba fica o recorte dos melhores momentos da partida. Afinal de contas, ele tá nas duas jogadas ali que acontecem os dois primeiros gols do Fortaleza, participando diretamente, né? Ou deixando de participar como deveria. Enquanto Gilberto é aquele cara que ele vai deixando o torcedor furioso a cada lance que acontece na partida, inclusive os menores lances, né? Com sua ausência de ritmo, de seriedade no jogo. Muitas vezes ele vai tolhindo a paciência do torcedor justamente por não ter esse senso de urgência, por tentar um toque a mais, por faltar ali e levar o jogo com seriedade, né? Então, Gilberto ele acaba comprometendo muitas vezes por essa ausência de comprometimento. Mas Juba, ele participa diretamente, né, dos lances que fazem com que o Fortaleza abra uma boa vantagem no placar. E eu espero, Celso, que ele não sofra daquilo que a gente tem visto acontecer com o Jean Lucas, né, que é o desempenho abaixo pós-convocação, né? Hoje foi o primeiro jogo de Juba depois da convocação para a seleção brasileira. Desde que Jean Lucas de lá voltou, não conseguiu mais se reencontrar. E Juba acende um sinal de alerta no torcedor também, a partir do momento em que a primeira atuação dele, retornando da seleção brasileira, é para ser esquecida, de Ô, tão mal que Ravel, foi. você acha que poderia ser algo relacionado a uma frustração? Porque, assim, se alimenta o sonho da convocação. E a convocação por si só, porra, assim,
A gente não precisa ficar aqui Falando sobre o destacando o peso né, de uma de ser convocação convocado. para um jogador que atua no Nordeste. Ainda que a tendência é que com esse novo Bahia, com o perfil de atletas que o Bahia tem, passe a ser mais recorrente. E aí não é nem o caso de Juba, é o caso de Jean Lucas. Né, que o Bahia já trouxe um jogador que já foi seleção de base, um jogador que custou mais de 20 milhões de reais, indiferente de Juba, que fez a carreira dele toda aqui no Sport, no Confiança e no Bahia. Tá? Não precisa nem pontuar o que significa, mas sonhos não tem teto. Sonhos não tem teto. E na posição de Juba, menos ainda. Eu sempre cravei isso aqui, mesmo quando o Jean Lucas foi convocado. Jean Lucas não tem a menor chance de jogar a Copa do Mundo. Na posição de Jean Lucas, ele não tem chance de jogar a Copa do Mundo. Foi ali uma convocação pontual, de necessidade, de lesões, de reconhecimento. Observação para o futuro. Isso. Qualquer coisa do tipo, né? Juba, para mim, tem. Tá? Juba, para mim, tem. E eu sempre coloquei aqui que, para mim, o maior obstáculo para Juba não ir para a seleção é que ele não joga exatamente de lateral esquerdo. Isso é algo que eu sempre trouxe nos programas, porque a gente coloca ele na conta como lateral esquerdo, porque ele é lateral de esquerdo de origem, ele, em parte do jogo, ele atua como lateral esquerdo, mas ele, parte desse destaque dele, do brilho dele, é justamente porque ele não atua só como lateral esquerdo. E eu não sei se a seleção brasileira teria como dar a Juba esse estilo de jogo que o Bahia funciona perfeitamente para ele, que ele funciona perfeitamente para o Bahia. Então eu sempre tive essa dúvida. Porém, na hora que Ancelotti leva, quebrou essa barreira. E na hora que quebrou a barreira, eu falei aqui nos programas, eu queria que Juba tivesse um tempo. Porque PH do Vasco, para mim, foi muito bem no tempo que teve. No outro giro, né? No giro E agora vamos para um asiático. giro na Europa, né? Já muito em cima. Não, agora não vejo mais como Juba. Eu acho que, assim, não ter jogado 15 minutos, 20 minutos, eu acho que Juba tá fora. Apesar dos elogios de Ancelotti. Assim, isso que é debater, Ravel. Será que tem uma baixa de concentração? Uma espécie de baixa de concentração aí por conta disso? Não sei. Às vezes é só o jogo mesmo que desanda completamente, tá? E outro cara jogou pra cacete. Chegou relativamente em cima, né, Fred? Isso. E o cara, veja só, é o que eu disse. Aí pega um dia que Herrera jogou um absurdo, pô. Que Herrera jogou hoje é absurdo. Herrera não tinha jogado nada parecido esse ano pelo Fortaleza. Vamos lá, vamos abrir então um capítulo aqui à parte para falar desse episódio especificamente, que é Luciano Juba, seleção brasileira e partida de hoje em segundo plano, digamos assim. O que acontece? Eu conversava inclusive sobre isso com um amigo que assistiu o jogo próximo a mim hoje na arquibancada. Eu acho que, numa menor proporção, pesa também a questão logística, né? O fato dele ter chegado aí muito em cima para disputar esse jogo de hoje, sem ter tido um momento ali de treinamentos, enfim, de recuperação física adequada dentro do que foi também preparado pela comissão técnica para todo o plantel. Vale lembrar que o Bahia passou aí um hiato, né? Sem jogar, disputou um amistoso contra um time semiprofissional aqui no seu centro de treinamentos, enquanto a data FIFA acontecia. Ganhou de 1-0, salvo engano foi 1-0, gol de William José. Bronca. Foi aberto a parte da torcida esse jogo. Mas o que acontece principalmente em relação a esse lance de Juba, Fred e Celso, assim, para mim, é a frustração que se fica pelo atleta que recebe elogios, que é convocado a partir do seu desempenho dentro de campo, ele não ser oportunizado para ser observado em loco numa circunstância de jogo, né? Porque você ser elogiado pelo que você faz no treinamento, eu acho que ele acaba sendo pouco diante do que o atleta pode oferecer. Fred, por exemplo, fez uma observação que eu concordo, que boa parte do que Juba fez para ser ali convocado é uma característica de jogo que não lembra o padrão que um lateral costuma entregar, né? Que é a construção do jogo por dentro,
que é você muitas vezes saltar da primeira linha de defesa para fazer o jogo de uma construção apoiada com os volantes e tudo mais. Mas eu acho que o Ancelotti ele acabou não dando a oportunidade para até nós vermos, né, como o Juba se comportaria sendo um lateral de ofício vestindo a camisa da seleção. E ele não o fez vendo mais do mesmo, que eu acho que essa sim é talvez o meu principal ponto de indignação, Fred Não Celso. tem nenhum lateral esquerdo, que é o que eu estava dizendo a Celso no programa que a gente fez do jogo, Ravel. Que é assim, oitava de final, tá? Oitava de final, Brasil e Noruega, 1-0 Noruega, 25 do segundo tempo. Tu não tem um lateral esquerdo que entre no jogo com a perspectiva E fazer uma de fumaça. fazer um gol, de dar 2 chutes perigosos, de aumentar consideravelmente a força ofensiva do time. O Brasil não tem essa peça. Só tem um cara capaz hoje da maturação necessária para ser convocado. Tem outros que estão surgindo, que podem, mas nessa característica é Juba. E realmente esse lote abriu mão dessa característica. E com o agravante, Fred, de saber o que os outros podem entregar. Né, que é como eu disse, assim, por exemplo, a gente já teve outros momentos de convocação dentro dessa era Ancelotti, que é uma era relativamente recente, onde ele colocou ali 2 jogadores convocados numa posição, e aí você prefere um em detrimento do outro, mas os dois estão sendo testados, experimentados, ainda estão passando por uma espécie de ambientação dentro dessa perspectiva de vestir a camisa da seleção. Não era o caso da lateral esquerda, né? Alexandre tem várias partidas já vestindo a amarelinha, chegou inclusive a já falhar numa final de Copa América, né? O próprio Caio Henrique já chegou a ter outras atuações. Nessa data FIFA tinha entrado no primeiro jogo, então não escalar Luciano Juba para mim é um despropósito assim muito grande e pode sim gerar uma frustração no atleta. Eu acho que isso pode mexer psicologicamente com um jogador jovem, né? Vale lembrar que Juba tem 24 anos, deve ser um garoto cheio de sonhos, que já conseguiu ascender na carreira até certo ponto, mas que ainda deve ter outros objetivos profissionais. Então, chegar ali dentro na realização de um sonho que poderia atingir um outro nível de plenitude a partir da entrada dele, eu acho que poderia sim fazer mais sentido e poderia sim influenciar até na maneira como ele jogaria hoje. Mas o comandante da seleção brasileira, que eu até acho que vem fazendo um trabalho bom, talvez tenha falhado nessa perspectiva, até porque assim, para que serve as datas FIFA amistosas que não para fazerem esses testes, que não para observar esses jogadores que estão sendo convocados ali pela primeira, segunda vez, em especial quando você enfrenta times de menor camisa, né? A Tunísia é um time que eu assisti o jogo, praticou um futebol muito reativo, diferente de um jogo contra o Senegal, que foi um jogo de muita trocação. E E o sabe o que é Brasil pior, teve. Ravel? O jogo pedia. O jogo é isso que eu ia falar. pedia. E o Brasil teve muita dificuldade, Fred. Eu ia concluir minha fala justamente dizendo isso. O Brasil teve muita dificuldade de conseguir construir o jogo dentro das suas características habituais, com suas peças habituais. Então, não era só oportunizar um jogador que foi convocado e a tendência natural é de que ele recebesse minutos. É que a entrada de Juba para a seleção também faria bem, tal qual a entrada de Juba faria bem para o próprio Juba. Então, na minha avaliação, isso pode ter sim impactado no psicológico do atleta, somado aos outros fatores que a gente já falou aqui, né? A logística, né, de uma volta para jogar um jogo importante como o de hoje e enfrentar um adversário que estava numa noite muito inspirada. Então, todos esses fatores somados pesaram aí Um para jogador que Juba muito não jogasse. inspirado no seu setor também, né? Que é Exatamente. exatamente o Seu caso. adversário direto ali, né? Naquele caso É. ali, o seu adversário direto e fez com que Juba não tivesse uma boa jornada na noite de hoje. Desafio muito grande para Luciano Juba, de fato. Vamos caminhando para frente, tá? E agora a gente vai falar de Caio Para Alexandre. trás não dá mais, já diria. Fagner? Isso, Fagner. E para trás não dá mais para ser Para feliz, ser feliz no lugar, para sorrir e cantar. Tanta coisa a gente inventa. Mas chega um dia que a poesia se arrebenta. É que as pedras vão rolar. Pedra sobre pedra.
Deixa eu virar a cadeira aqui, que esse The Voice agora foi... Dueto, esse dueto. Agora, ei, Fred, se ele virasse a cadeira, era de coxa que ele ia ficar, né? Ia ver que broca. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Gostei não, deixa eu virar a cadeira. Que era mais justo pro que a gente entregou. Veja, entregamos uma bela música, uma bela E uma lembrança, péssima performance. mais uma performance pelo menos tímida, né? A gente não foi assim, ó, pra ser Não. feliz no lugar. Como Vocês quem canta pra criança. cantaram assim, aparentemente com um certo receio de pôr para fora o talento que vocês Exatamente. talvez tenham. Não, A gente temos não. cantou, como tem uns vídeos que eu acho engraçadíssimos, assim, de alguns influencers, torcedores, os caras estão assim, tipo, acaba o jogo, né? Aí o jogo, tá bom, às vezes o jogo acaba meia-noite, meia-noite e meia. Aí o cara fica brabo, mas como ele tá em casa e normalmente tem. Aí ele Os caras fica são novos, bravo, tem mãe. Aí fica mas assim, gritando puta que fofo, né? pariu, não existe, pô. O jogo foi horrível, assim. É uma revolta que tem de dentro. É muito engraçado, assim. Porque o cara tem que desabafar, mas tem que desabafar baixo, né? Eu não aguento mais isso, Com assim. moderação. Tem uns que são de bala palavrão, né? Vai te fuder, porra. Muito bom, velho. Ai, meu Deus. Por isso que eu fiz um estúdio aqui do lado de fora, Fred. Porque não dava para ser dentro de casa, não, realmente. Mas vamos lá. Vamos andando para frente, que para trás não dá mais. Vamos falar de Caio Alexandre. Abel, o que é que você achou do menino Caio Alexandre? Não foi uma atuação boa, mas para esse eu vou colocar pelo menos um desconto aí, Celso, do fato dele estar retornando agora. Aí, né? A gente que sempre faz as ponderações em relação às influências diretas e indiretas e os contextos onde os atletas acabam entregando o seu desempenho ali, a gente não pode deixar de considerar que Caio ele vem de muito tempo, né, inativo, né, sem poder jogar. E hoje foi uma atuação abaixo, mas onde a gente acaba dando um certo desconto, né, por essa indisponibilidade que ele teve durante todo esse tempo. É um atleta importante. Eu acho até que ele conseguiu fazer uma atuação razoável ali por cerca de 15 minutos, mas depois talvez tenha pesado muito essa ausência de ritmo e Rogério deveria ter mexido nessa posição mais cedo, eu diria. Vou colocar um laranja aí. Laranja Isso, jogou mal. Jogou mal. Laranja para laranja. Se fosse uma atuação, se não fosse a primeira partida dele desde a volta, era vermelhinho, porque foi um jogo ruim mesmo dele. Mas dando desconto do ritmo, Celso, aí vai de laranjinha. Beleza. Eric e Jean Lucas. Eric mal e Jean Lucas muito mal. Eric foi uma aposta de Rogério de mudar um pouquinho a característica do Bahia, de ter um meio-campo mais combativo. Eu tenho certeza que ele pensou por essa linha ao colocar um jogador que tem bem menos capacidade de criação do que Rodrigo Nestor, do que Michel Araújo, mas que ao mesmo tempo tem mais valência física, né? Um jogador que tem bom combate aéreo, um jogador que corre bem ali a faixa central do campo, dá uma proteção, sustentação defensiva boa, às vezes até aparece como elemento surpresa, mas não tem o mesmo refino técnico para tratar bem a bola. E eu acho que numa posição e num modelo de jogo onde o Bahia está acostumado a Ribeiro como ponto focal, né, de participação, ter Eric ocupando a mesma faixa do campo influenciou diretamente na baixa performance do meio-campo do Bahia hoje, que, como a gente já está avaliando aí, o nosso campinho disso, não foi bem, assim, esteve longe de estar bem, e eu acho que o Eric tem participação direta nisso, apesar de ser um jogador útil. Né? E Jean Lucas já tem um tempo que não consegue entregar boas partidas, né? Em vários momentos do jogo, o Celso, ele parece bem desligado, assim, até uma postura um pouco soberba, né, para se considerar um jogador que é tão importante para o time, né? Porque é um jogador que a gente sabe que fisicamente tem condição de atuar bem pelos 90 minutos, que não falta pulmão, né? Quando a gente avalia Jean Lucas aqui, nunca ou quase nunca, fazendo aqui alguma observação que tenha faltado perna para ele, mas às vezes falta apetite, né? O que é um problema, né? Porque é um jogador que tem condição de entregar fisicamente mais do que os demais, mais do que a maioria,
É um jogador que já mostrou capacidade técnica também, vestindo a camisa do Bahia. Não à toa foi convocado também para a seleção brasileira, apesar de que tenha sido talvez uma convocação mais circunstancial, como o próprio Fred sinalizou aí. Mas é um jogador de ótimo nível, né? Um dos pilares desse time. Mas não tem conseguido entregar boas atuações e, mais uma vez, hoje, Eu fez parte acho, desse combo de tragédia. só para não deixar diferente, quando eu fiz aqueles comentários que eu repeti hoje aqui sobre o Jean Lucas, eu ainda disse, dos jogadores do Bahia é o que eu mais gosto. Mas é uma questão projetando o que existe na seleção brasileira. Isso, Tá? exatamente. A concorrência em relação a ele na faixa de campo que ele joga, Fred, é uma concorrência muito mais pesada. Muito mais pesada, até porque como a seleção joga, vão poucos, ainda tem isso. Exatamente. Né? Isso não desmerece, não desqualifica o atleta, mas, por exemplo, eu acompanhei bem o que eu acompanhei bem o que o Brasil conseguiu fazer nesses 2 jogos contra Senegal e Tunísia, e me chamou muito a atenção positivamente o encaixe de Casemiro e Bruno Guimarães. Não, completamente encaixado e como pilares, né? Exatamente. Porque não são só jogadores defensivos, são jogadores que têm papéis muito importantes, tanto na transição quanto na fase ofensiva também do jogo da seleção. Então, essa leitura é muito importante e é uma observação muito bem feita também por vocês dois em relação a Jean Lucas. Agora, chegando no ataque do Bahia, vamos falar de Ademir e Eric Pulga. Vamos começar pelo positivo, né? Já que esse campinho, por enquanto, tá só quase um emoba aí. Ademir, eu vou colocar um verdinho musgo aí. Eu gostei da atuação de Ademir. Eu acho que dentro desse deserto de ideias técnicas que foi o Bahia hoje, de vontade, de capacidade mesmo de desenvolver jogadas, ele foi quem melhor conseguiu ali fazer alguma coisa. Sob o ponto de vista ofensivo, sempre bastante insistente, tentando vencer alguns duelos pessoais. Em alguns momentos acabou errando na tomada de decisão ali para passar por Bruno Pacheco, especialmente quando ele fazia os dribles para fora, né, em direção à linha de fundo. Conseguiu vencer alguns outros duelos, Celso, quando ele puxava essa bola para dentro, numa diagonal mais curta. E foi assim que ele conseguiu participar ativamente de algumas das poucas boas jogadas que o Bahia teve no jogo. Mas no ataque titular foi quem melhor atuou. O mesmo a gente não pode dizer de Eric Pulga, que é um jogador que desde que voltou de lesão tem enfrentado muita dificuldade de encontrar a sua melhor versão, né? Ainda falta ritmo, ainda há alguns problemas de tomada de decisão, talvez de confiança, né? Um jogador que precisa jogar, para jogar bem, ele precisa estar ali na ponta dos cascos, né? De repente, um gol ou uma assistência poderia ajudar a voltar a ter a performance que ele vinha tendo antes da lesão séria que ele acabou tendo, né? Que o tirou de um longo período aí de campo, né? Ele até voltou num jogo contra o Mirassol, mas atuou por poucos minutos, então no cômputo geral ele ficou fora de boa parte desse campeonato. Mas é um jogador muito importante para o Bahia e precisa voltar a jogar bem, e já tem um tempo que isso não acontece. Então, Pulga hoje para mim vai de muito mal também. Ele até participa do lance do terceiro gol ali, onde ele poderia. Ainda bem que o Bahia tem um elenco com profundidade, né, para repor uma ausência como o Eric Pulga, né, que é um jogador que o Bahia também fez um investimento, né? Isso, exatamente. Até porque também, a bem da verdade, eu acho que não se esperava que ele fosse tão bem quanto ele foi no início ali, a partir da sua contratação. Ele conquistou a titularidade com méritos, assim, né? Porque se tornou um jogador confiável, né? A torcida do Bahia já esperava que Pulga entregasse bons níveis de desempenho, como ele o fez antes da lesão, fundamentalmente, né? E depois o Bahia acabou tendo que se virar, e né, até dentro desse contexto que o Thiago, né, o Thiaguinho aparece para suprir a ausência dele, né? O próprio Sanabria, que também acabou se lesionando depois, mas entrou ali e fez uma ou duas boas partidas também, vestindo a camisa do Bahia. Então, é de fato um jogador que precisa retomar sua confiança para voltar aos seus melhores dias, Celso. Muito bem. E para a gente fechar os titulares, vamos de William José. Eu vou colocar um razoável aí para o William José. Eu acho que ele esteve longe de ser um dos piores aí pelo Bahia, ainda conseguiu contribuir com algumas jogadas ali na construção. Quando o Rogério toma a decisão de colocar o Thiago em campo, fazendo quase que um 4-2-4 ali para o Bahia,
Na verdade, o William José ele chega a descer para jogar como um meio armador, emulando um pouco da função que Everton Ribeiro costuma fazer no time, com características um pouco diferentes, né, Celso? Um jogador que jogava ali mais próximo da área, tentando fazer a armação e pesando a área quando o Bahia tinha a bola nas laterais para tentar ser mais um elemento de área ali, enfim, tentar pressionar o Fortaleza. Não funcionou plenamente, mas de alguma forma ainda conseguiu ser um dos que poucos se salvaram aí em relação a desempenho individual hoje, então por isso que o William José vai de razoável. Perfeito. Vamos agora falar dos jogadores que entraram no decorrer da partida. Rogério Ceni voltou do intervalo com Thiago e Nicolas Acevedo nos lugares de Eric e Caio Alexandre, respectivamente. Thiago e Acevedo, de repente até poderiam receber uma nota ligeiramente melhor, porque eles melhoram o time, tá, Celso? Mas assim, eu não vou conseguir avaliar positivamente nenhum dos dois, porque o Thiago ele ainda acaba tendo alguns probleminhas de posicionamento nessa formação meio doida que o Rogério colocou para o Bahia hoje no segundo tempo, então por isso ele vai ganhar um razoável. E Acevedo, que vinha fazendo uma boa partida, ele não consegue cortar o lance da origem do terceiro gol do Fortaleza. Eu também não posso deixar de pesar isso na avaliação. Ele tem responsabilidade direta no lance onde o Fortaleza faz o terceiro gol, quando A o Bahia tucha de vivia água seu fria, melhor né? momento da partida. Exatamente. Então acaba tendo essa, essa digital aí no resultado. Então, assim, como ele vinha jogando bem, mas acaba participando de um lance capital no jogo, eu também vou colocar um razoável aí para ele, porque acho que a história poderia ter sido outra se ele tivesse cortado aquele lance. Muito bem. Depois foi a vez de Everton Ribeiro entrar em campo na vaga de David Duarte. Esse é um craque de bola que a torcida do Bahia, com toda certeza, está ávida por vê-lo poder jogar novamente por 90 minutos, ou pelo menos por mais próximo possível disso, especialmente começando entre os titulares, Celso. É um jogador que desde que retornou aí da sua cirurgia, né, para remoção do câncer na tireoide, em todas as partidas ele entrou fazendo a diferença, em umas tendo atuações com responsabilidade direta no resultado, contribuindo mais, em outras contribuindo um pouco menos, mas em todas tendo brilho e participação efetiva no jogo. É um cara diferente, é um cara que realmente entrega um outro nível de atuação para o Bahia, e o Bahia sente muita ausência desse jogador. Então a atuação dele hoje foi assim a melhor do Bahia em campo, então já dando até um spoiler em relação à premiação, vai um verde musgo aí para Everton Ribeiro, porque coletivamente o Bahia não foi bem, não dá para a gente também colocar aqui a avaliação mais positiva num cenário onde o Bahia sai derrotado, mas entre os jogadores que foram avaliados positivamente, Celso, ele é quem mais se destacou, é por isso que ele vai aí com o verde musgo e o título de melhor em campo. Cauli entrou mais na reta final da partida, na vaga de Gilberto, e Ademir saiu muito no finzinho do jogo ali, para a entrada de Kaique, né? O Cauli eu ainda vou colocar um razoável, porque acho que se movimentou e acho até que ele deveria ter entrado no jogo mais cedo, se não fosse para colocar a titularidade aí para ele. Eu teria entrado com o Kaique como titular, ou com o Cauli como titular, caso o Everton Ribeiro não tivesse disponível como não estava, né, para jogar 90 minutos. Eu não gostei da ideia de Rogério de colocar Eric e mudando tanto as características do time, teria colocado Cauli. E acho que Cauli se movimentou até razoavelmente bem nos poucos minutos que esteve em campo, por isso eu vou colocar um razoável para ele. E Kaique eu vou deixar sem nota, porque realmente não tem como avaliar a entrada e o desempenho dele hoje diante das circunstâncias que a gente teve na partida, Celso. Perfeito. Antes de a gente chamar aí a análise de Rogério Ceni, vou pedir para nosso querido Alan Roberto trazer aqui para a tela o nosso superchat. Um abraço aí também à galera que está acompanhando a gente ao vivo. Já fica mais uma vez a lembrança aí para você deixar seu like, se você está gostando aí do nosso conteúdo. Agora vou ler aqui a mensagem de Pablo Carvalho, ativista. O Fumex de hoje doeu. Rogério Ceni ativou o modo Fernando Diniz. Um zagueiro, 5 meias, 4 atacantes. Ravel é regra. Bahia, freguês de Marinho, Hulk, Davidson e Gabigol.
Pablo, um abraço para você, meu irmão. Você que está sempre com a gente aí, é integrante também do nosso clube de Um apoiadores. abraço, Quem meu velho. quiser, QR Code está aí embaixo aí da minha imagem aí na live, então é só escanear e fazer parte dessa comunidade. Gente boa. É bem verdade. Né? Hoje foi um jogo difícil de assistir porque o Rogério foi inventivo demais, né? E por isso eu já coloco o meu laranja de jogou mal aí para ele, tanto na escalação quanto nas substituições. Essa descaracterização do time foi algo que me surpreendeu muito, sob o ponto de vista negativo mesmo. Não é algo que ele costuma fazer. Tu achou Então, negativo, Ravel, essa descaracterização achei. final do time? Final não, mas aquela mudança ali no intervalo, Sim, 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 sim. revelando o Fred um assodamento que ele não costuma ter, né? A gente sempre fala muito Certo. assim de um Bahia que é um time que às vezes até é meio louco. Isso aconteceu no jogo contra o Bragantino, né? 74 minutos de partida decorrida e o Bahia continuava jogando como se tivesse com o controle do placar, quando na verdade o Bahia estava perdendo de 1-0. E só no minuto 75, 74, o Bahia consegue fazer o gol de empate. Um Bahia que não foge muito das suas características. E hoje ele fez algo diferente dentro dessa perspectiva. E aí, respondendo mais diretamente o superchat de Pablo, é bem verdade. Então, acho que todo torcedor tem um pouco desse sentimento em relação ao seu time, em relação a alguns atletas, mas todos esses que Pablo Daniel citou, de fato, o Bahia costuma ser assim uma vítima quanto mais, né? Marinho, sempre que joga contra o Bahia, joga bem. Vale não. Hulk sempre deixa gol. Daverson é um atleta que também entrega. Gabigol fez o segundo gol do Cruzeiro na primeira derrota do Bahia na Fonte Nova no campeonato. Então, sempre tem aqueles jogadores ali emblemáticos que fazem a torcida sentir um pouquinho mais de raiva, porque normalmente são figuras caricatas, né? Daverson até fez uma comemoração provocativa hoje na Fonte Nova, e para piorar, ainda deixou o seu aí, fazendo com que o torcedor sentisse um pouquinho mais de raiva, Celso, em relação ao resultado de hoje. Não, a comemoração de Devinho foi para matar o torcedor do Bahia de raiva mesmo. Muito Agora, bem. ô Ravel, tinha episódio anterior? Não, né? Foi de graça, né? Foi de graça. Esse é o pacote Daverson. Não tem muito o que falar, não. Não aconteceu nada, não. Agora sim. Pesquisa no Google, né? Aconteceu a partir de agora, né? Isso. É meio doidinho. Um amigo uma vez Eu me ainda disse que... cogitei ter sido coincidência. Tirou onda da chuva, mergulhou, mas não, né? Não. Fire, ó, o Fire da provocação é foda, pô. Essa aí não. Até porque ele... Tô querendo transformar sardinha em cioba. Não, Aí é bronca, pô. até porque ele deu um ali de peixe também, deu umas batidas ali. O negócio foi de caso pensado. Não. Foi um peixe. Sem dúvida. Mas eu não sei. Foi de caso pensado. Ok, não vou discutir. Foi. Eu acho que é o pacote Davidson, não tem muito o que falar, não. Muito bem, muito bem. Então fica aí para o print, tá? O nosso campinho do Bahia nessa noite onde o tricolor de aço acabou sendo derrotado pelo Leão do Pici.